Irmãos, vamos abrir nossas Bíblias em Mateus capítulo 6, versículo 6. Mateus 6, 6. Hoje a gente vai conversar sobre um tema muito importante e ao mesmo tempo ele é muito básico e ao mesmo tempo ele é muito essencial para a nossa vida. A gente vai falar hoje sobre devocional, vai ser uma aula bastante prática para a gente, tá bom? Vamos falar sobre a vida devocional. Mateus 6,6 diz assim: Tu, porém, quando orares, entra no teu quarto e fecha a porta, e orarás ao teu pai que está em secreto, e teu pai que vê em secreto te recompensará. A gente aprende ao longo de toda a palavra de Deus, não necessariamente uma coisa com o nome devocional, mas a gente aprende sobre a importância de nós buscarmos ao Senhor. A Bíblia enfatiza muito isso e ela ensina você como você deve fazer isso. A Bíblia não fala para você em nenhum versículo, olha, todo aquele que é devoto ao Senhor tem que acordar de manhã bem cedo e ter um momento devocional de meia hora e tem que ser assim, tem que ser assado. Mas ela traz princípios para a gente que nos mostram que às vezes, muito mais do que uma vez por dia, você deve buscar ao Senhor, porque o princípio é que você deve buscar ao Senhor de todo o seu coração. Isso é tão importante que se você não tem uma vida de devoção ao Senhor, ou de maneira mais prática, se você não tem uma vida devocional, você vai enfraquecer muito espiritualmente. Isso pode expor você a uma vida de pecados, a uma vida de tristeza, a uma vida de conflitos. E sem essa sua devoção ao Senhor, a vida cristã se torna pesarosa, difícil. É esperado na sua vida, no seu desenvolvimento como cristão, que em algum momento você entenda esse princípio, esse ensino, e passe a regularmente ter encontros pessoais e individuais com o Senhor. Tá bom? Então, primeiro, eu quero trazer aqui para vocês alguns textos alguns desses diversos textos que vão falar sobre a importância de nós termos uma vida devocional. Você vai reparar que diversos deles já falam para você como fazer isso, quais são os elementos desse, digamos assim, desse culto particular, ao Senhor. Então eu vou pedir para alguém aqui desse lado ler 1 Tessalonicenses 5,17 e alguém aqui desse ler Efésios 6,18. Acho que os irmãos estão com o microfone aí, né? Tem microfone aí com os... Talvez não esteja lá. Certo. Então, desse lado aqui, quem pode ler para a gente 1 Tessalonicenses 5,17, por favor? Se vocês quiserem já ir abrindo nos outros textos, aí você só levanta a mão para eu dar uma olhada e aí você pode ler o próximo texto, tá bom? Depois ali o Judas 1:20, assim por diante. Acho que fica mais fácil. Orai sem cessar. Olha só. Falou de cor, né, irmã? Orai sem cessar. Então, primeira coisa que a gente vê é o elemento da oração. E igual esse texto que eu li aqui para vocês, fala também sobre oração. A gente vai conversar bastante sobre essa importância de você estar constantemente em oração diante do Senhor. E percebe, é uma oração... Pegando o link aqui com Mateus 6,6, é uma oração que ninguém vê. Ninguém vai te dar uma recompensa por estar orando. Ninguém vai bater no seu ombro e falar, muito bem, você está orando. Nem nada disso. A pessoa que vai ver você é Deus e Ele vai te recompensar. Vamos agora, Efésios 6,18, por favor. Ali, a irmã já vai ler ali atrás. Com toda oração e súplica, orando em todo tempo no Espírito, e para isto, vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos. Certo, então, a oração e como fazer ela, uma oração de súplica também por todos os nossos irmãos, orando em todo tempo. Quem pode ler para a gente Judas 1:20? Quem já tiver aberto aí, a irmã aqui, a Jessie. Vós, porém, amados, edificando-vos na vossa fé santíssima, orando no Espírito Santo. Isso. É uma ordem, Edifiquem-se na fé santíssima, orando
no Espírito Santo. Quem pode ler para a gente Salmo 1, 2? Ali já. Antes o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Então agora no Antigo Testamento a gente tem uma ênfase maior também na leitura e meditação da palavra. Olha o que o salmista fala lá no Salmo 1. Antes, ele começa falando, bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores, quer dizer, aquilo que ele não deve fazer, né? Antes, ou seja, pelo contrário, o seu prazer está na lei do Senhor. Ele tem prazer na lei de Deus. Você está percebendo? Não está falando assim, olha, você tem que ler a Bíblia de manhã, ou você tem que ler tanto tempo. Ele está falando de um prazer na lei do Senhor. E de um ato de meditação. Ele não só abre e lê, mas ele medita naquilo. Em que tempo? Todo momento. De dia e de noite. Ele está constantemente, na mente dele, pensando acerca da lei do Senhor. Né? Então é um mandamento também da palavra de Deus, uma exortação, que a gente mantenha a palavra do Senhor na nossa mente. Salmo 119, 97, ali a irmã Marcinha. Como amo a tua lei e a minha meditação todos os dias. Isso, eu amo a tua lei, tá vendo? O prazer está na lei do Senhor, o amor está na lei do Senhor, e eu medito nela todos os dias. E por fim, o 119, 11, aqui. Para não pecar contra ti. Muito bom, de cor e salteado, né, irmão? Guardo no coração. E foi muito bom o senhor ter falado de cor, porque a Bíblia nos exorta, além de nós lermos a palavra e nós meditarmos na palavra, nós decorarmos a palavra. Esse era um costume que a gente tinha mais antigamente e a gente acabou perdendo. Tem algumas explicações de por que a gente perdeu o hábito de memorizar as escrituras. Primeiro é simples, é por uma questão de secularização mesmo. Ser cristão virou uma coisa cultural. Hoje em dia, ser cristão é um lifestyle, né? Um estilo de vida. É uma coisa assim que tem mais a ver com quase que um produto que você compra no supermercado. Né? Não tem a ver com um compromisso completo do coração. Mas o outro motivo também é que a nossa cultura mesmo perdeu o hábito de memorizar coisas. Por exemplo, qual que é o telefone da sua mãe? Qual que é o telefone do seu filho? Eu não sei o telefone da Letícia. Eu tenho lá no WhatsApp e a gente não memoriza mais as coisas. Às vezes antigamente você sabia a sua rua, a de trás, a outra, a da frente, a outra, a avenida. Você sabia uma boa parte da cidade ali memorizado. Hoje você não tem mais necessidade disso. Se você faz uma viagem, você já não depende mais tanto da sua memória para não se perder em certos lugares. Então, a gente está terceirizando a nossa memória. Tem a vantagem da tecnologia, né, que isso é muito bom, mas isso é perigoso, viu, irmãos? Isso é um problema. Especialmente também quando se fala de espiritualidade. Os cristãos, antigamente, eles chegavam a decorar, por exemplo, o catecismo menor, que muitos irmãos nunca leram, ele foi feito para as crianças decorarem. As crianças decoravam o catecismo menor. Então, o pai estava andando com a criança, falava, filho, qual que é a pergunta tal? Pergunta tal é tal, papai. E qual que é a resposta? Resposta é tal, papai. Muito bem. Então, era assim. E ele ficava fazendo isso a infância inteira da criança, de maneira que na adolescência, quando adulto, ela tinha o catecismo menor decorado. Ele foi feito com essa finalidade. Né? A gente, nem os adultos decoram o catecismo menor, né? Pode falar, João. Quando eu cheguei na igreja, né, lá na casa dos adolescentes, e teve um concurso para decorar o técnico, Sim. Uhum. E aí, eu lembro que eu fiquei em segundo lugar, porque decorei e tal, né, e ficava lá em casa, né, tentando decorar mesmo, porque eu não queria perder o concurso, né, até eu lembro que eu perdi para minha cunhada, né, hoje, na época não era cunhada, né, era coleguinha de classe, né. Sim. Mas realmente tinha os concursos, né, era muito incentivado fazer isso daí. Uhum. E eu lembro até hoje, que até hoje não recebi meu prêmio, né. Sim. Eu poderia dividir assim em 3 momentos. Vamos pensar em 3 momentos com relação... A gente vai falar depois de memorização, mas pensa em 3 momentos. O primeiro momento ele é a era de ouro do cristianismo, onde as pessoas chegavam a decorar o Novo Testamento inteiro.
decoravam pelo menos um livro do Novo Testamento. Pelo menos João, 1 João, eles sabiam de cor, entendeu? No mínimo. As pessoas não sabiam nem ler e elas decoravam trechos da Escritura às vezes. Por quê? Porque elas amavam o Senhor Jesus e elas levavam aquelas palavras muito a sério. Depois a gente teve um segundo momento, que é esse que o Joel está falando, é um que eu fiz parte também. Na minha infância, tinha um clube na igreja que chamava Clube Oance. Esse clube existe ainda. E ele funcionava, ele era como se fosse uma espécie de escoteiro cristão, né? E uma das atividades que a gente tinha era decorar versículo. E era uma atividade muito importante dentro da vida lá do Clube Oance. E eu decorei muito texto da Escritura assim. Esse nosso momento dos concursos e competições. Ele é um momento precioso? Ele é, mas ele já não é mais tão precioso. Vocês percebem como cada vez mais a gente precisa de uma roupagem nova, entendeu? Uma motivação nova para uma coisa que deveria ser natural no nosso coração? É legal, às vezes, você fazer um concurso bíblico, mas percebe que às vezes parece que a gente nunca sai do concurso bíblico? A gente nunca tem uma motivação assim de falar, apesar de toda a minha correria, de toda a minha vida, eu vou olhar para esse Deus que me tirou do inferno e eu vou decorar as palavras que Ele me disse. Porque isso é precioso demais para mim. Percebe? E a gente vive num terceiro momento onde nem concurso, nem nada, a gente simplesmente não decora, né? Vai na igreja domingo, ouve a palavra e pronto. Pode falar, irmão. Está chegando o microfone ali. Eu tenho um texto decorado na minha mente assim que eu comecei na igreja. É Mateus 11, 28, 29 e 30. Vinde a mim todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração. Somente Ele. Às vezes na rua eu falo isso aí para alguém, ele disse, mas só quem pode arrumar descanso para você está morrendo aí, rapaz. É Jesus. Somente Ele. Muito obrigado. Muito importante nós memorizarmos essas palavras, né? Então vocês percebem que essa devoção, ela diz respeito a um interesse muito grande em quem é Deus, no que Deus tem a dizer e no que Deus tem a fazer na sua vida. Eu poderia dizer, irmãos, que a proporção da nossa vida, a nossa vida devocional é proporcional ao nosso amor ao Senhor. Porque amor é uma coisa que se demonstra na prática, né? Amor é uma coisa que transborda para a realidade. Ele só se cumpre quando se torna realidade. Então, a gente precisa muito consagrar nossa vida em devoção. Olha o que fala lá em Lucas 5,15. Porém, o que se dizia a seu respeito de Jesus, cada vez mais se divulgava e grandes multidões afluíam para o ouvirem e serem curadas de suas enfermidades. Ele, porém, se retirava para lugares solitários e orava. Ele se retirava para lugares solitários e orava. Jesus, ele é o Deus Filho que esvaziou-se, né? Ele se esvaziou para ser como um de nós. É muito importante você entender isso que fala lá em Filipenses, ele se esvaziou. Quando fala que Jesus se esvaziou, ele não deixou de ser Deus. E tudo aquilo que diz respeito a ser Deus, ele era. Mas a natureza, a teologia sistemática ajuda a gente a entender isso. Fala que a natureza divina de Deus, de Jesus, ele tinha duas naturezas, né? A natureza divina estava suprimida pela natureza humana. De uma maneira que ele não deixava de ser Deus. Aí não adianta, é difícil de entender mesmo, porque é difícil de entender, porque a gente é humano. Mas ele não deixava de ser Deus, mas ele não usufruía dos seus poderes de Deus, entende? Isso é muito importante, porque às vezes a gente olha para Jesus e fala, como ser humano, ele venceu o pecado. Mas é fácil, ele era Deus, né? Ele sabia tudo o que ia acontecer, ele não sabia tudo o que ia acontecer. Se você ler atenciosamente os evangelhos, você vai perceber que Jesus não sabia das coisas. Muitas vezes Jesus está surpreso. Quem me tocou? Ele sentiu, porque o Espírito Santo revelou para ele sentiu que saiu o poder dele, mas ele não sabe quem tocou ele. Quando Judas beija, ele fala, nossa, Judas, com um beijo. Sério, Judas, com um beijo? Poxa, ele estava surpreso.
em outras diversas situações. Ah, mas ele sabia o que os fariseus estavam pensando. Por quê? Porque Jesus, pensa Pedro, por exemplo. Pedro vivia debaixo da dependência do Espírito Santo e sobre uma unção especial do Espírito Santo sobre a vida dele, a ponto da sombra de Pedro curar as pessoas. Era assim que Jesus vivia também. Ele vivia como um crente perfeito, muito mais perfeito do que Pedro, porque ele não tinha pecado. E nessa dependência do Espírito Santo, o ministério de Jesus era abençoado pelo Espírito. Então o Espírito revelava para ele o que estava no coração das pessoas. Tá? E foi assim até o momento da sua glorificação, quando ele se revestiu novamente de todos os seus atributos divinos. Tá? Por que eu estou falando isso para vocês? Porque Jesus Cristo era um crente necessitado de Deus. Não necessitado como eu e você. Nós somos necessitados de Deus porque nós somos miseráveis pecadores que precisamos nos desvencilhar desse fardo do pecado, nos aproximar da santidade de Deus para sermos santos também. Não dessa maneira, mas pela sua limitação humana, a sua dependência de Deus. Desde o começo, o ser humano foi criado para depender de Deus. Dessa maneira, Jesus também dependia de Deus. Ele é exemplo para você em todas as coisas, inclusive na vida devocional. Olha como que Jesus fazia. O ministério dele estava bombando. Cada vez mais e mais se falava, se divulgava a fama dele. A coisa estava ficando muito crítica no sentido de uma situação importante. E muitas multidões afluíam, queriam mais e mais ser curada. Nesse momento, Jesus, é o momento de dar um passo para trás. Porque Jesus entendia que no ápice da fama, no ápice do sucesso profissional, é o momento em que a gente tem que dar um passo para trás e olhar para o autor da nossa fé. Olhar para o nosso Senhor. Muitas pessoas se perdem nisso. Jesus não. Jesus não se perdeu no seu ministério. Jesus não confundiu a sua vida com o seu sucesso. Ele entendia que a coisa mais importante para ele era estar na presença do Senhor. Outra situação também, deixa eu ver se eu trouxe esse texto aqui. Eu não trouxe, mas outra situação também é quando Jesus Cristo multiplicou os pães e aí as pessoas começaram a falar sobre fazer Jesus se tornar rei à força. Vamos coroar ele rei, ele tem poder, vamos derrubar o Império Romano. Quando ele começou a perceber que isso aí estava se divulgando, o que ele fez? Ele se retirou para um lugar solitário e passou a noite inteira orando. Se Jesus Cristo dependia da oração para a sua missão como Salvador do mundo, para a sua missão como aquele que vai propagar a glória de Deus pelo mundo, você acha que você precisa menos? Você precisa mais, né? Então, Jesus é esse nosso exemplo, esse nosso, não só um exemplo para, ele faz, que bonito, né? Mas exemplo para, eu vou ser como ele. Essa que é a ideia, eu vou ser como ele, eu vou me devotar ao Senhor em oração. Tá, então o cristão de fato, como eu falei para vocês, é aquele que vive essa vida devocional. Primeiro porque Cristo ordena isso. Cristo o tempo todo ordena que os discípulos orem, né? Orem para que vocês não caiam em tentação no momento em que ele estava orando, inclusive antes da sua crucificação. Ele fala, vocês devem orar assim, vocês devem orar no seu quarto, a portas fechadas, para que Deus recompense vocês. Então, se você se diz cristão, você está sujeito à autoridade de Cristo sobre a sua vida. Não tem como você ser cristão sem se sujeitar, sem se submeter ao senhorio de Cristo. E Cristo ordena que você ore o tempo todo. Tá? Outro motivo muito grande que fala a respeito de você ser um cristão de fato e ter uma vida devocional é o preço que Cristo pagou. O que você era antes da obra de Cristo na sua vida? Ou o que você seria sem a obra de Cristo na sua vida? Não era só uma pessoa necessitada. Você não seria uma vítima. Você não seria alguém digno de compaixão, simplesmente. Você seria um inimigo de Deus. Aqueles que estão sem Cristo são inimigos de Deus. É importante na nossa jornada cristã, às vezes é a primeira coisa que a gente precisa entender, na verdade, esse fato de que aqueles que estão sem Cristo são dignos do inferno e inimigos de Deus. Até que Deus, pelo seu amor,
nos faz perceber a sua graça por nós, nós temos fé, e aí nós nos tornamos, pela fé, amigos de Deus. Tá? Então, o preço que Cristo pagou foi o seu sangue, para que nós tivéssemos amizade com Deus, paz com Deus. A gente tem que se lembrar disso naquele momento que der preguiça de orar, que der preguiça de ler a Bíblia. Ou naquele momento em que você simplesmente disser para o teu coração, eu tenho coisa mais importante para fazer. Ou vai dar muito trabalho explicar para minha família que os próximos 30 minutos, 20 minutos, eu não quero ninguém falando comigo, porque eu estou no meu momento a sós com Deus. Vai ser muito complicado, então lembra do preço, o preço, né? Quando a gente se lembra do preço, a gente abandona tudo para viver a vida de Cristo para nós. Terceiro lugar, isso só é possível pela união com Cristo. Então, se você é salvo, o Espírito Santo, a pessoa da Trindade, né, do Espírito Santo mora dentro de você. O que o Espírito Santo quer? A gente poderia dizer que o Espírito Santo é a pessoa mais tímida da Trindade, né? O Espírito Santo, ele quer o tempo todo revelar a Cristo, falar de Cristo, mostrar Cristo. E ele quer transformar a sua vida na vida de Cristo. Ele quer que você continue sendo ali o Gui, continue sendo Felipe, mas o Felipe na vida de Cristo, o Otávio na vida de Cristo. E o Espírito Santo faz isso. Então, você não deve pensar que para você é impossível. Você deve pensar que para você é possível, porque você tem o Espírito Santo. E ele está unindo a sua vida com a vida de Cristo. Portanto, você não deve falar coisas do tipo, eu sou assim mesmo, não, comigo é assim, não, eu não tenho esse costume, eu não tenho esse hábito. Porque ser cristão é estar disposto a deixar de você ser quem você é, para você se transformar em uma outra coisa que você não é, mas que você será. Isso é a união com Cristo. União com Cristo é um tema muito importante, daria umas 3 aulas só sobre união com Cristo. Essa capacidade que vem do próprio Cristo, acho que isso está no mesmo tema, e o fruto em Cristo. Jesus Cristo falou o seguinte, vocês são meus amigos, se fizerem o que eu vos mando. Paulo fala de 3 coisas, né? A fé, a esperança e o amor. Qual que é o maior dos 3? O amor. O amor, gente, ele nasce na fé, ele é consolidado pela esperança, mas o amor, ele só é de fato amor quando ele se torna realidade. O que é amor de verdade? Amor é o caráter de Cristo sendo formado em você. Amor não é algo que você sente. Amor também não é simplesmente algo que você faz. Porque lá em 1 Coríntios 13, fala, ainda que eu desse o meu corpo para ser queimado, né? Ainda que eu desse todos os meus bens aos pobres, o que é isso? É uma ação. Mas ele está falando lá em 1 Coríntios 13, que se essa ação for vazia de amor, isso é inútil. Então, não é a ação, não é o sentimento, não é a vontade. Amor é uma devoção completa a Deus, é um fruto completo de santidade a Deus, é o caráter de Cristo formado no seu coração. Quando você fala, nessa área da minha vida, hoje eu venci, isso é amor. Foi uma situação difícil e eu fui paciente por causa de Cristo, isso é amor. Foi uma situação difícil e eu fui fiel no meu trabalho por causa da obra de Deus na minha vida, isso é amor. O amor é a consolidação do caráter de Cristo na sua vida. Então, aqueles dias em que você falar, olha, na minha vida eu tenho feito a minha devocional, eu tenho vencido, eu tenho separado tempo, eu tenho consagrado tempo para o Senhor. Você pode dizer, então sim, eu tenho amado ao Senhor. Pode falar, meu irmão. Está vindo o microfone. Pode ir. Isso é uma luta constante, né, Lucas? Porque a nossa natureza humana não quer separar um tempo para orar, para fazer devoção. A gente tem que lutar comigo mesmo. Eu tenho uma experiência na minha vida, eu levanto de madrugada para participar da reunião de oração da SAF na madrugada. Mas todos os dias eu acordo e vem na minha mente, vai dormir, está frio, depois você ora. Todos os dias eu tenho que lutar comigo
mesmo para poder levantar e ir para a reunião de oração. E o dia que eu ouço essa voz, eu durmo. Então, é uma guerra comigo, com a gente mesmo, né? Para poder conseguir estar aos pés de Cristo. Sim. A gente pode imaginar que a sua vida cristã, ela vai ser assim. Você vai fazendo um esforço grande para alcançar certas coisas e para obedecer ao Senhor. E cada vez mais aquilo vai se tornando natural na sua vida. Passar por certos sofrimentos, certas dificuldades. E a esperança é você manter os olhos no alvo. E a esperança é muito interessante, porque quando você fala da esperança, você lembra da perfeição no céu, quando você for glorificado. Quando tudo aquilo que for perfeito em você, em amor, vai ser perfeito também para o seu corpo, para a sua carne, de maneira completa. Você não vai sofrer para fazer a vontade de Deus. Vai ser uma naturalidade só. E quando você ama, você traz a glória da esperança para o presente. Você traz a glória, você traz o céu para a terra, entende? Você traz a realidade futura para a realidade presente. Não de maneira completa, isso só vai ser lá. Mas isso é uma obra que a gente faz, né? A gente é ativo, mas isso é uma obra que Deus faz na nossa vida, né? E mais, mesmo aqui, a gente vai enfrentando, vai lidando com uma certa facilidade. As coisas vão melhorando para a gente, né? Vai se tornando mais fácil. Mas o oposto também é verdade. Quanto mais você se afasta das obrigações de Deus para a sua vida, e Deus vai cobrar todas elas de você, mais pesado se torna obedecer a Cristo. E mais fácil se torna ouvir as vozes do pecado, né? Pode falar, meu irmão. A Escritura diz que a gente deve buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. As demais coisas serão acrescentadas. Sim. Eu acho que um pouco a tecnologia faz a gente ler a Bíblia depois dorme, não lê. Tem muitos detalhes. Sim. A carne é muito fraca, né? Então a gente procura buscar as coisas desse mundo, né? Muitas vezes. Sim. Então a gente tem que ter muito cuidado, né? Sim. E é bem isso mesmo, a gente tem que tomar cuidado porque nós somos uma geração do conforto, né? Então para a gente acaba sendo mais sofrível essa questão. A direção errada do coração. Eu não sei se eu não vou ter muito tempo para falar disso, mas qual que é a estrutura do coração? O coração é o centro governante do ser, tudo vem do coração. E o coração, ele parte da fé, da esperança e do amor. Então, você acredita em algo. Por acreditar em algo, você deposita ali toda a sua confiança. Quando você deposita toda a sua confiança sobre algo, você espera alguma coisa disso. Isso é a esperança. Isso leva você a viver de uma certa maneira no mundo. Isso é o amor, tá? Então, quando a direção do seu coração está errada, você vai se relacionar com a ordem do Senhor em incredulidade. Então, vamos dizer que a palavra do Senhor está sendo dita aqui, olha, a sua vida depende de uma devoção a Deus. E aí no fundo do seu coração você fala, não acredito nisso. Eu vou continuar vivendo do jeito que eu estou vivendo, não vou me esforçar, não vou mudar nada. Vou continuar fazendo exatamente o que eu estou fazendo. Isso é incredulidade, isso é pecado contra o Senhor. Ou você pode dizer também, ao mesmo tempo que você está falando, eu não confio na palavra de Deus, que está sendo pregada ali por Cristo, ou exposta aqui, você pode dizer, eu confio numa outra coisa. Eu confio no entretenimento. Então, eu vou depositar toda a alegria do meu coração no entretenimento. Eu vou tirar dali o meu prazer, o meu descanso. Eu vou depositar a alegria do meu coração no sono. Então, sempre que eu puder, eu vou dormir. E todo o meu descanso, minha alegria, meu prazer vai vir de dormir. Meu prazer vai vir da comida, meu descanso vai vir de comer. Eu vou extravasar, quando a vida estiver difícil, eu vou comer. Ou, eu vou trabalhar. O tempo todo minha mente vai estar sendo ocupada pelo trabalho. Então, eu posso não confiar no que Deus está dizendo e confiar numa outra coisa. Isso diz respeito a um problema no mecanismo do coração relacionado à fé. Eu posso também cair no pecado da desesperança ou do desespero, quando eu perco a esperança. Então, eu posso dizer assim, isso aí faz sentido, mas eu não consigo. Eu não tenho esperança de conseguir. Eu não tenho esperança de trazer a glória do céu para a terra por meio,
Eu não tenho esperança de que Cristo vai fazer isso em mim. Ao mesmo tempo, eu posso dizer, eu tenho esperança em outras coisas. Eu espero no que o entretenimento vai fazer por mim, no que o trabalho vai fazer por mim, no que a ganância, no que o egoísmo vai fazer por mim, e não no que Deus vai fazer por mim. E tudo isso culmina no ódio. É uma palavra forte, né? Mas é o ódio mesmo. Eu odeio ler a Bíblia. Eu não gosto de ler a Bíblia. Eu acho chato, eu acho difícil, pesado, né? Só um instantinho, irmão. Eu acho complicado, eu não gosto de orar. Começa a orar, é difícil, não gosto. Eu tenho desprezo por essas coisas. É forte, meus irmãos, mas é isso que acontece com a gente. Quando a gente não deposita nossa fé e nossa esperança no Senhor. Pode falar, irmão. Eu acho interessante, meus amados, assim que Jesus me chama, eu tenho dado esse testemunho. Dormi bêbado e acordei sã. Ele fez retornou minha mente para Deus. Ali foi consagrado. E eu quero dizer para os irmãos que eu oro todo dia à noite, antes de dormir, por Israel, por Jerusalém. Hoje está tendo guerra lá em Israel. Você pensa que acabou aquela luta lá de Israel? Não acabou, não. Não acabou. Agora tem a da Ucrânia com a Rússia. Eu oro tudo por isso aí à noite. Oro por meus filhos, oro pela igreja total do mundo inteiro. E hoje, eu posso dizer que eu sou um sacerdote. Os verdadeiros israelitas somos nós hoje. Porque o povo não aceitaram Israel. E lá em Pedro diz que nós somos raça eleita, sacerdote real. Foi Deus que fez isso na nossa vida. Sim. Nós podemos entrar no templo do Senhor e orar. Porque o nosso coração não é esse coração de carne aqui, é a nossa mente. Sim. Esse é o verdadeiro coração que ele adentra na nossa mente. Amém? Daria uma outra aula também de conversar sobre esse Israel, mas é como o irmão falou, né? Nós somos a nação santa, né? Nós somos o Israel de Deus, esse Israel que herda as promessas de Abraão. De fato, esse coração seria a nossa mente, mas ele seria mais ainda do que a nossa mente. Qual que é o problema do coração ser apenas a mente, né? A gente fala assim, mas é metaforicamente, não é? É porque ele é mais do que o intelecto. O intelecto não consegue resumir. Envolve o intelecto, mas não é só o intelecto. O coração é o centro que governa todo o nosso ser, né? E aí, como que funciona essa direção redimida do coração por meio de Cristo? A fé. Eu creio nessa palavra, eu acredito, eu preciso fazer isso, eu preciso devotar minha vida ao Senhor. Eu tenho esperança. Então, hoje eu não consegui, ontem eu não consegui, semana passada inteira eu não consegui, mas o meu alvo ainda é esse. Eu ainda tenho esperança de uma vida devocional transformada, né? Esperança. Não perca a esperança, como os demais no mundo, né? Amor. O que é o amor? Eu gosto tanto de fazer devocional. Não é isso. Não é isso que é amor. Amor não é uma coisa que você gosta, tá? Amor é eu fiz. Isso é o amor. O amor é eu consegui, eu fiz. Eu devotei a minha vida ao Senhor. O caráter de Cristo foi visto, tem sido visto na minha vida. Então, tenho vencido por causa de Cristo. Agora eu quero falar uma coisa muito especial para você. Deus nos manda ter essa vida de devoção ao Senhor, né? Deus nos capacita por meio de Cristo, mas Deus tem também um chamado especial. Eu quero pedir para alguém ler para a gente Jó 35:10. É muito comum na nossa vida a gente ver relatos de irmãos que oram de madrugada. É muito comum, talvez, na sua vida você acordar você já acordou no meio da noite assim, muito desperto, muito acordado? Você fala, nossa, eu podia ir trabalhar agora, pena que são 3 da manhã. E aí você fala, nossa, que estranho, né? Dali a pouco você vai, dali a pouco você dorme de novo. Eu tenho uma revelação especial para a tua vida hoje. Vamos ler aí Jó 35:10. Quem pode ler? Pode levantar a mão? O Eduardo.
Mas ninguém diz: onde está Deus que me fez, que inspira canções de louvor durante a noite? Isso. Jó fala isso, e a gente tem isso em canção, né? Vocês se lembram da canção do Estênio Márcios? Ele fala: Ele é o Deus que me criou de maneira maravilhosa, o Deus que me inspira canções de louvor no meio da noite. Isso é um trecho de Jó. E a sequência também é um trecho de Jó, né? Ele me ensina muito mais, quer ser mais sábio que as aves, o Deus que me inspira canções de louvor no meio da noite. Meus irmãos, Deus, ele tem um chamado especial para você. Se você ler os Salmos, muitas vezes, Davi fala assim: eu acordo no meio da noite e busco ao Senhor. Deus acorda você, meus irmãos. Sabe o que é essa coisa de você acordar no meio da noite? É Deus interromper você no meio do seu descanso para falar com você sobre o descanso maior que é o Senhor. Deus quer falar para você de um descanso que é maior que o sono. E Ele te desperta no meio da noite para que você ore a Ele. Então, quando você acordar no meio da noite, ao invés de ir assistir televisão ou só ficar rolando na cama, ora. Talvez o Senhor esteja chamando você para a comunhão com Ele. Vamos ler o Salmo 27, 8. Quem pode, só levantar a mão. Aqui a irmã aqui na frente. Ao meu coração me ocorre, buscai a minha presença. Buscarei, pois, Senhor, a tua presença. Isso. Esse salmo, ele é engraçado porque ele é muito difícil de traduzir. Se você pegar ele no original, ele é um texto difícil, a tradução dele é entruncada. Ou seja, tem coisas, que uma palavra que conecta com a outra, que não faz sentido. Mas é aquilo mesmo que está escrito. É tipo assim, o meu coração disse para mim, busque a minha face. Então, tipo assim, o meu coração está dizendo para eu buscar a face do meu coração? Estranho, né? Mas aí ele responde, eu respondo, a tua face, Senhor, eu buscarei. Esse texto, ele está falando sobre uma voz que vem de dentro do seu coração, inusitadamente, que diz, busque a minha face. Esse versículo, ele não está falando da sua vida regular de devoção ao Senhor. Esse versículo não está falando de uma consciência que você tem que ter de obedecer ao Senhor. Esse versículo está falando de uma voz sobrenatural de Deus que vem no seu coração e que eu tenho certeza que essa voz, se você é cristão, você já ouviu ela em algum momento, falando assim, meu filho, eu quero que você busque a minha face. E nesse momento, assim como Davi, nós devemos responder, a tua face, Senhor, eu buscarei. A tua face eu buscarei. Por mais que essa voz tenha vindo do seu coração, um sentimento que poderia muito bem se confundir com um sentimento seu, você tem que ter sensibilidade para reconhecer que essa voz vem do Espírito Santo. Como que eu adquiro, então, essa sensibilidade de diferenciar uma voz que vem do meu coração, às vezes até uma voz pecaminosa, ou uma voz que vem de mim, do Espírito Santo? É tendo uma vida de proximidade com Deus. Quanto mais afastado você está do Senhor, mais insensível você se torna à voz do Espírito Santo. Mas quando mais próximo você está do Senhor, mais sensível você se torna à voz do Espírito Santo. Às vezes a gente, com medo de se assemelhar à teologia neopentecostal, ou algumas seitas que tem por aí, a gente repudia certas coisas que não deveríamos, porque estão na Bíblia. Existem sim coisas místicas e sobrenaturais que acontecem na nossa vida. E a gente precisa estar preparados para isso e sensíveis a isso, justamente para a gente não se confundir. A gente não deve acreditar nessa cultura, nessa coisa de, eu vi anjo tem 4 metros de altura, quando é anjo pequeno é demônio. Isso aí eu não estou falando disso. Eu estou falando de uma coisa muito individual, de uma percepção que vem da sua comunhão com o Senhor, de que o Senhor está convidando você a uma vida de mais intimidade com Ele naquele momento. De que o Senhor está acordando você no meio da noite. De que o Senhor está te convidando. O Senhor está te convidando. Às vezes a gente vê isso, por exemplo, em conversão. A pessoa está ali, está ouvindo aquela pregação, a vida inteira cruzou os braços para Jesus. Mas naquele momento a voz do Espírito Santo está falando no coração dele. Ele está incomodado, ele fala, não, eu preciso entregar minha vida para Jesus. E a gente acha que isso acaba por ali. Será que o Espírito Santo não te incomoda de novo? Se ele te incomodou uma vez que você era um ímpio, quanto mais agora que você é um salvo em Jesus Cristo. Ele vai falar coisas ao seu coração.
E é claro, você sempre vai comparar isso com a palavra de Deus, você sempre vai buscar orientação no Senhor. Jeremias 33:3, pode ler, irmão, por favor. Tá. Pode vir o microfone. Clame a mim e eu responderei. E direi coisas grandiosas e insondáveis que você não conhece. O senhor pode ler mais uma vez, por favor? Clame a mim e eu responderei. E lhe direi coisas grandiosas e insondáveis que você não conhece. É NVI, né? NVI. Clama a mim e eu te responderei. Esse é um apelo do Senhor. Olha, meu filho, me busca. Clama a mim, porque eu tenho coisas extraordinárias para revelar para você. Coisas indescritíveis que você não conhece. E olha só, Deus não vai revelar. Ele não vai revelar enquanto você não buscar a Ele. Tem bênçãos nas mãos do Senhor que Ele não vai te dar enquanto você não buscar a Ele. Tem bênçãos nas mãos do Senhor que Ele não vai te dar nem se você buscar Ele. Ele só vai liberar essas bênçãos para você quando os seus irmãos, junto com você, buscarem Ele em oração. Porque esse é o jeito de Deus. Deus faz as coisas dessa maneira. Ele se porta de uma determinada maneira que você tenha que vir até Ele. Eu lembro muito de Deus lutando com Jacó. Deus tinha uma bênção ali para Jacó. Deus tinha uma transformação de vida para ele. Mas não ia vir fácil, não. Não, você vai ter que lutar comigo. E vai ser difícil. Eu acho engraçado, Deus... Imagina Jacó lutando com Deus. E Deus ali era um homem, né? Ele tinha uma certa força e Jacó conseguia competir com essa força. Você entende isso? Você entende que o Deus que criou o universo materializou uma força ali que para Deus era ínfima, era um sopro aquela força. Mas era o suficiente para ele conseguir lutar com Jacó e perder. Mas perder com dificuldade. Lá, Jacó lutou com o anjo do Senhor, né, que seria Cristo ali, a noite inteira. A noite inteira. E o objetivo de Jacó era segurar o anjo. E ele falou, não vou soltar você. O anjo pediu, né, me solta, porque já está amanhecendo, eu estou cansado aqui, né? Ele, não, só vou soltar você quando você me abençoar. Aí o anjo virou para Jacó e falou, deixa de heresia, rapaz. Você acha que é assim que funcionam as coisas? Não. O anjo falou, qual que é o teu nome? Jacó. A partir de agora você vai se chamar Israel. E o anjo abençoou ali a Jacó. Meu irmão, você vai ter que lutar em muitos aspectos da sua vida. Você entende isso? Você não tem que cruzar os braços e falar, a salvação é pela fé, tal, e estou esperando a graça, Deus, aqui. Você vai morrer nos seus pecados. É capaz de você descobrir que você nunca foi salvo. Isso é um perigo grande. Você vai ter que lutar com o anjo. Entende a analogia que eu estou fazendo aqui? Então, a gente tem muitos motivos. Eu espero que você esteja se sentindo muito encorajado a hoje mesmo separar um tempo para buscar a Deus em oração. Pode falar, irmão Paulo. Essa aula é muito preciosa, necessária, né? Desafio para nós buscarmos uma vida de santificação através da oração. Sim. Quando eu servia como presbítero, um dos momentos mais importantes que eu achava da reunião que se faz entre os presbíteros é a preparação, momento de oração, iniciar, colocando todas as coisas nas mãos de Deus. E eu tenho alguma experiência no trabalho da equipe do Projeto Mão da Massa, todo projeto em que há pessoas interessadas em manter a comunhão através da oração diariamente, nós temos as reuniões às noites, o projeto era abençoado. Então, não é só uma questão de compromisso com Deus, mas também compromisso com o seu trabalho. Sim. Aliás, todos os grandes avivamentos só iniciaram-se após um período de súplica, oração, jejuns da Igreja do Senhor. Sim. É um compromisso com o trabalho. A gente poderia até dizer também assim, um compromisso com a família. O tanto que você é comprometido com a sua família é o tanto que você ora por ela. Né? Jesus sabia que ele ia morrer. Sabia, sim. Sabia. Ah. Sim. Então, como Deus, a gente foi criado assim, como Deus, ele sabia todas as coisas. Ah, sim. Está entendendo? Uhum. Aquilo que você falou aí.
Agora eu fico pensando, eu estou lendo aqui o Marcos, da oração do Jet Santo, quando ele subiu para orar lá, em que ele chamou a atenção dos discípulos da necessidade de oração. Não só de vigiar, mas de orar, com o motivo de não cair em tentação. Então, eu queria que se desse uma orientada mais ou menos nisso. Como é que fica esse saber de Jesus, do sacrifício, que ele ia morrer, né? E ele falou, ó, não faça a minha vontade, mas a tua vontade. Então ele sabia que não. Então vamos fazer um parênteses rápido? Você entendeu? Sim. Vamos fazer um parênteses para esclarecer essa questão. De fato, algumas pessoas tomam esse posicionamento, mesmo na igreja presbiteriana, gente, é importante eu dizer isso, tem alguns teólogos que eles vão dizer que Cristo, ele era onisciente, ele sabia todas as coisas. Outros vão dizer, como eu disse aqui para vocês, que ele sabia apenas aquilo que o Espírito Santo revelava a ele, né? Quando a gente pega ali a teologia sistemática, e quando a gente pega até mesmo a confissão de fé, me faltaria agora os parágrafos para citar aqui. Mas o que me parece mais correto é que, de fato, a natureza humana de Cristo estava sobrepondo a divina, dessa maneira, tá? Então eu vou trazer alguns argumentos só para corroborar essa ideia. Pensa o seguinte, se Jesus Cristo fosse onipotente, onisciente e onipresente, ele teria sido tentado em todas as coisas à nossa semelhança, porém sem pecado? Não. Porque é isso que diz lá na Bíblia, né? Em Hebreus, não temos sumo sacerdote que não se compadeça das nossas aflições, tal, porque ele foi tentado em todas as coisas à nossa semelhança, porém sem pecado. Então, de fato, ele era como um crente piedoso, alguém que dependia do Senhor. Não crente no sentido, nós somos crentes em Deus, mas ele era o homem perfeito e ele precisava ser perfeito como homem na sua dependência do Senhor. Pensa, gente, por exemplo, pensa em Jesus crescendo, ele era um bebê. Pensa no Jesus bebê. Imagina um Jesus bebê falando para Maria com 1 mês de idade sobre o amor eterno do Senhor e a sua magnificência, né? Não, Jesus falava gugu dadá, ele não sabia falar, ele era um bebê. Jesus, pensa nisso, gente, Jesus era um ser humano, né? Jesus, ele precisava ser limpado, entende? Jesus fazia suas necessidades ali na fralda, ele não tinha controle ainda. Ele precisou aprender a andar, ele primeiro engatinhou, se arrastou, depois ele engatinhou, aí ele andou, aí caiu de cara no chão, aí levantou, aí tal, aí Maria fazia graça, Jesus ria. Ele era um bebê, ele era um ser humano, ele não era simplesmente Deus com uma aparência humana, de fato ele era homem, Esse Jesus, menino, ele precisou aprender a ler, e ele precisou que um humano, pecador, ensinasse para ele, ó, esse aqui é o Aleph, parece um X, repete comigo, Jesus, Aleph, Jesus falava Aleph, esse aqui é o Beit, repete comigo, Jesus, Beit, isso, agora faz no seu caderno, ele fazia, está errado, vai ter que fazer de novo, vai ter que fazer, entenderam? Como é que Jesus sabia os textos de cor? Porque depois que ele aprendeu a ler, como todo menino judeu, ele pegava a Torá e ficava lá assim, né? Bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, não se assenta na roda dos escarnecedores, tal. Agora eu vou tentar sozinho. Bem-aventurado o conselho dos pecadores, a roda, não, errei, vou ler de novo. Bem-aventurado, ele tinha um cérebro humano, entendem isso? Então, Jesus precisou aprender muitas coisas. Só que em todo esse processo, o Espírito Santo estava guiando ele de maneira que ele tinha consciência. E é claro, a gente não tem detalhes sobre isso na Bíblia, mas ele tinha consciência de quem ele era. Aos 12 anos, ele já sabia que ele era o Messias. Entendeu? Mas ele precisou viver isso dentro da experiência humana, para que ele pudesse ser tentado em todas as coisas, porém sem pecado. Entende? Então, só para a gente poder entender a realidade da humanidade de Cristo, tá? Eu vou precisar fechar aqui esse parênteses, tá, irmão? Para a gente poder dar continuidade, mas futuramente eu posso elaborar melhor isso, até para compartilhar com os irmãos, tá bom? Eu quero muito que essa aula seja prática, eu quero te ajudar nisso,
tá bom? Então eu quero trazer dicas práticas sobre a devocional. Muitas vezes, um dos trabalhos que eu faço aqui na igreja é de aconselhamento bíblico. Então, quando que as pessoas costumam procurar aconselhamento bíblico? Quando elas estão passando por crises muito sérias na vida espiritual delas, ou crises familiares, ou algum tipo de crise na vida dela, né? Ou quando tem alguma pessoa perto dela passando por uma crise muito complicada, então as pessoas procuram aconselhamento bíblico. E a gente faz várias reuniões, às vezes é uma reunião só, para tratar a vida biblicamente, olhando para a centralidade da palavra de Deus. Isso é muito poderoso, né? Isso é uma coisa muito preciosa. A primeira coisa que eu costumo trabalhar com a pessoa, paralelo com a gente está tratando o problema, vamos supor que o problema seja ansiedade, ou vamos supor que o problema seja uma crise na família. Enquanto trabalha isso, paralelo com isso, trabalha a vida devocional. Porque, em geral, a vida devocional da maioria das pessoas em crise com problemas está um caos. Aliás, em geral não, sempre. 100% das vezes a pessoa que está passando por crises não tem uma vida de devoção ao Senhor. Pelo menos aquela que vem procurar ajuda para mim ou para outros conselheiros amigos. Então, uma coisa que é importante você saber. Tem regras na Bíblia sobre como deve ser a sua vida devocional? Não exatamente, tem parâmetros, tem elementos que tem que ter, né, e tudo mais. Mas alguns momentos críticos na sua vida, você precisa de regras, tá? Quando o problema é extremo, as medidas precisam ser extremas. Só um instantinho. Então, nessas situações, eu falo para a pessoa, olha, não pensa que isso aqui que eu vou passar para você está exatamente assim na Bíblia. A Bíblia fala para a gente se devotar ao Senhor. Mas eu vou criar uma regra para você seguir durante algum tempo, isso vai ajudar você, vai ser bênção para você. Depois você pode continuar assim ou não. Mas depois que a pessoa sai de um certo estágio de dificuldade, as coisas são diferentes para ela, entende? Num estágio de mais dificuldade, ele vai falar, não importa o que aconteça, todo dia eu vou orar 10 minutos por dia, tem que ser aquele tempo certinho. Depois, quando ela estiver melhor espiritualmente, pode ser mais, pode ser menos, ela não vai mais depender daquela regra, entende? Aquilo foi só para ser um fortalecimento na vida dela. Então, às vezes você vai precisar disso. Talvez você esteja precisando disso agora. E se você precisar de ajuda, procure um amigo, um irmão em Cristo que possa cobrar você. Fala, irmão, eu preciso de alguém que semanalmente cobre de mim se eu fiz a devocional essa semana. Seu cônjuge pode te ajudar nisso. O seu pai pode te ajudar nisso. Um presbítero da igreja, ele pode te abençoar dessa maneira, tá? O irmão pediu a palavra ali no... Uhum. Pega o microfone, por favor, irmão, para o pessoal ouvir também. Isaías 12 fala, orarás naquele dia, graça te dou ao Senhor, porque ainda que te iraste contra mim, a tua ira se retirou, e tu me consolas. Uhum. Eis que Deus é a minha salvação, confiarei e não temerei, porque o Senhor Deus é a minha força e o meu cântico. Ele se tornou a minha salvação. Uhum, sim. É o momento em que a gente ora reconhecendo a graça de Deus sobre a nossa vida, né? Muito, muito precioso isso. Vamos ver aqui algumas dicas práticas então. Geralmente uma vida devocional ela é formada por essas 3 coisas. Oração, leitura e meditação. A gente vai ver como fazer cada uma dessas coisas, tá? Se você vai entrar agora numa vida mais rigorosa de disciplina com o Senhor, eu recomendo fortemente que você faça as 3 coisas no seu momento devocional, tá bom? As 3 coisas. Eu vou falar sobre isso depois. Primeiro eu vou falar sobre... tá, entendi. Eu vou falar sobre cada uma delas. Oração. O que eu recomendo para você em oração? Cuidado com orações rápidas e automáticas. Foge disso. Isso pode transformar você numa pessoa superficial e religiosa. Quando você for orar, ore demoradamente na presença do Senhor. Você tem 10 minutos para dedicar ao Senhor, que te salvou do inferno e te prometeu a vida eterna? Então ore 10 minutos. Todo mês, a gente tem uma reunião de oração no Roots. O Roots é o grupo da UMP aqui da nossa igreja, né? E na nossa reunião de oração,
a gente costuma separar um tempo de oração silenciosa. O tempo de oração silenciosa na nossa reunião tem 10 minutos. Por quê? Porque isso vai ajudar você a ter um tempo melhor, de mais qualidade na sua devoção pessoal a Deus. É uma espécie de treino, de encorajamento, de fortalecimento. Pode ser que você não tenha conseguido fazer esse momento de oração com qualidade ao longo do mês, mas naquele momento você vai relembrar como isso é bom, como isso é precioso. No começo é bem difícil. No começo você ora. Aí ora mais um pouco. Aí você fala, tá, eu vou dar uma pausa só para olhar no relógio. Passou 4 minutos. Você fala, não, mas não é possível. Não tem mais o que orar. Mas quando você pega assim, e você pega no embalo de uma conversa realmente com o Senhor, você percebe que 10 minutos é pouco. 10 minutos é pouco. Então, eu te recomendo isso. Separa, tenta consagrar. Não já, eu oro em todo tempo, eu obedeço, eu oro em todo tempo. Eu oro no chuveiro, eu oro enquanto eu estou indo para o trabalho. Isso é sem vergonhice, tá bom? Então, assim, separa, consagra ao Senhor um tempo e fala, esses 10 minutos eu vou cronometrar. Eu vou falar com Deus. E ora. E faz isso todos os dias e você vai ver a mão de Deus sobre a tua vida de uma maneira muito especial. É claro, depois você pode orar até mais, né? Nossos pais do passado oravam horas, gente, horas. O Lutero, ele falava assim, amanhã eu vou ter um dia tão atarefado, um dia tão difícil, que eu preciso acordar 1 hora mais cedo para poder orar mais. Porque para ele um dia muito difícil era um dia de muita tentação. Muito trabalho, muita correria, a tentação dele seria esquecer do Senhor. Mesmo que fosse um trabalho religioso. Então ele queria orar mais, tá? Consagre um tempo bom para a oração. Você que é pai, mãe, pensa se a sua casa proporciona ambientes devocionais. Pensa assim, a realidade da minha família. Se o meu filho quiser separar um tempo para orar, ele tem um espaço para isso? Ele consegue fazer isso? Ele tem um tempo para isso? Pensa nisso com seriedade, tá? O meu cônjuge, ele tem um tempo para isso? Sabe, eu estou facilitando para ele ter esse momento ou não, né? Eu procuro encorajar isso, enfim, pensa no ambiente da sua casa. Leitura. A gente tem uma prática hoje que é a leitura da Bíblia em 1 ano. Para você ler a Bíblia em 1 ano, mais ou menos quantos capítulos você precisa ler por dia? De 3 a 5, né? Tem algumas que fazem 3 todo dia, aí você não lê no domingo, e tem uns que você lê 5 e assim por diante. Tem uns que não é por capítulo, é por página. Então é 4 páginas todo dia, alguma coisa assim, 4 folhas todo dia, né? Eu acho que em alguns momentos isso é legal. Eu já li a Bíblia toda, acho que devo ter lido umas 3 vezes por aí. Assim, eu acho que é bacana, mas para a sua vida cristã mesmo, para a sua rotina cristã, eu não recomendo, tá bom? Não recomendo. Recomendo que você faça a leitura de trechos muito pequenos da Escritura. Porque o objetivo não é simplesmente você ler. Ler e conhecer é legal, mas é você ler e meditar. Então eu vou dar para você alguma instrução de como que você pode fazer isso. Abre a tua Bíblia em Mateus capítulo 6. Mateus capítulo 6 é muito bom para você começar a ter um momento devocional. Estão vendo esses trechinhos aqui? Esses trechinhos a gente chama eles de perícope. Mas pode chamar de trechinho mesmo. É um trecho, tá bom? Esse trecho aqui são divididos em assuntos pequenos, de maneira que você consegue tempo para ler de novo, ler outra vez, mastigar 30 vezes antes de engolir, entendeu? E depois você meditar, e meditar, e meditar. Então você pode pensar aqui, por exemplo, Gênesis 6:19. Vamos supor que você parou ontem no 18, tá bom? Faz de conta que você parou no 18, e você vai ler aqui o 19. Não acumuleis para vós outros tesouros sobre a terra, onde a traça e a ferrugem corroem, e onde os ladrões escavam e roubam. Mas ajuntai para vós outros tesouros no céu, onde a traça e onde traça nem ferrugem corrói, e onde ladrões não escavam nem roubam. Porque onde está o teu tesouro, aí estará também o teu coração. 22. São os olhos a lâmpada do corpo. Se teus olhos forem bons,
todo o teu corpo será luminoso. Não. Você percebe aqui que parece que o assunto mudou. Não parece que o assunto mudou? Ele estava falando do que antes? Qual que era o assunto antes? Tesouro, riqueza, coração. Agora está falando dos olhos ser bom, o corpo estar em trevas, é outra coisa. Então eu vou ficar aqui no 19 a 21. Isso é uma perícope. Para facilitar a sua vida, o pessoal que editou a Bíblia já fez isso para você. Separou por assunto. Mas mesmo que você tiver uma perícope muito grande, você pode identificar perícopes menores dentro dela, assuntos menores. Então, pega essa dica aí. Outra coisa que você pode fazer, para onde você não entendeu. Por exemplo, são os olhos a lâmpada do corpo. Se teus olhos forem bons, vamos supor que você parou no 21 ontem, né? Se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo será luminoso. Nossa, eu não entendi nada. Peraí, são os olhos a lâmpada do corpo. Se porém os teus olhos forem maus, todo o teu corpo será em trevas. Portanto, caso a luz que em ti... Não, eu entendi, mas eu não entendi nada. Não entendi. Então, nesse caso, o que você vai fazer? Lê de novo, continua lendo aquilo que você não entendeu. É muito importante que você tenha a escritura mais ou menos ali na sua memória, porque vai ter algum momento em que o pastor vai falar uma coisa que você fala, entendi, é isso aí que ele está querendo dizer com aquele texto, assim, assim, assado. Você não tem um compromisso de entender a Bíblia ali naquele momento da sua devocional. O pessoal que estuda a Bíblia, faz 5 anos de seminário, eles não entendem tudo. É difícil. Aquela pessoa que fala, a Bíblia, coisa de Deus é coisa simples. Vai falar isso para o reverendo Sebastião Arruda, que dá hebraico para a gente, entendeu? Tem coisas na Bíblia que são mais fáceis de entender no português. Tem coisas que são muito difíceis de entender. A gente tem milênios de distância cultural, tem outras dificuldades também. Então, você não se preocupa se você não fica culpado, se você não entendeu. Isso é normal. Só que o que você vai fazer? Você vai guardar aquilo no teu coração e você pode anotar. Falar lá, olhos, lâmpada do corpo. Não entendi. Só faz uma anotação assim, não entendi. Está tudo bem. Vai orar, coloca a tua vida diante do Senhor, canta um hino a Deus, você fez a sua devocional. Quando surgir uma oportunidade, você tem pessoas aqui na igreja, seminaristas, presbíteros, pastores, né? Que você pode perguntar. Se a pessoa não souber, é compromisso dela pesquisar aquilo para depois esclarecer para você. Eu sinto falta disso às vezes na igreja. Tem poucos irmãos que me procuram, pelo menos eu, né? Para esclarecer textos da Bíblia. Deveriam ter mais. Significa que o pessoal está lendo pouco a Bíblia. Ou então que o pessoal está dando a própria interpretação dele para o texto. Porque não é fácil entender a Bíblia. E geralmente a gente fala, entendi. Isso aqui está dizendo que a gente precisa enxergar com clareza. Quando a gente tem Jesus na minha vida, eu enxergo as coisas com clareza. É muito bonito, mas não é isso que o texto está falando. Não é essa a mensagem do texto, tá bom? Então, anota, tira dúvidas, tá? O Oséias fala lá, conheçamos e prossigamos o Senhor. Sim. Forcemos por conhecer. Sim. Nosso sol, que aparecerá para como as chuvas de inverno, como as chuvas de primavera que regam a terra. Certeza. Sim. Mas se conheçamos e prossigamos, não é um processo. Mas é para ler. Não é um processo. Hoje eu abri inteiro. Você vai ler trechos, anotar as suas dúvidas, anotar o que você entendeu e o que você não entendeu. E vai se esforçar, como no texto que o Senhor está falando aí, vai se esforçar por entender aquele texto. Como? Por meio de um esforço mental e levando aquilo aos professores, às pessoas que vão esclarecer. Então essa que é a ideia. Você não, é perigoso, gente, a gente tentar forçar um significado no texto que o texto não tem, tá bom? É perigoso, a gente tem que olhar, aqui está claro para mim que é isso, ou não. Isso aqui não está claro para mim, então leva para alguém que já estudou o texto. Alguém levantou a mão aí, né? O irmão ali. A música, o hino, o inário, é uma oração cantada, né? O hino é uma oração cantada. Sim, sim. E alguns trechos são palavra cantada também. Isso ajuda a gente a memorizar alguns textos também. Porque falar amém, sim, tem hino que fala amém. Sim.
Memorização também é uma parte que entra aqui. Lembra do seu mestre, o Senhor Jesus. Ele separava alguns momentos para pegar na humanidade dele, ler o texto e falar, eu tenho que decorar isso aqui. Jesus tem muitos momentos em que ele fala textos de cor e salteado. Pedro também, Paulo também. Então, assim, se dedica na memorização da Escritura. Pega um versículo, decora ele. Se você quiser, eu posso fazer uma lista para você de versículos que são muito bons de serem decorados. Que mesmo que você decore só ele, você vai conseguir entender todo o contexto ali da passagem, né? Isso entra também em meditação, tá? Eu coloquei, tá aqui. Então, só para concluir, gente, eu acho que o horário nosso está um pouco avançado, né? Se você, um belo dia, está corrido lá, trabalho e criança na escola e não sei o que, isso, aquilo, vai para lá, vem para cá, tal, não vai dar para almoçar, não vai dar. Então, o que você faz? Você fica sem almoçar? Você já não tomou café, aí não vai almoçar, você vai ficar sem comer? O que você faz quando isso acontece? Faz o quê? Para e come. E se não der para fazer aquela feijoada, aquela virada paulista, faz um arroz com ovo, entendeu? Hoje vai ser rapidinho aqui. Hoje vai ser um pão de forma com salada, tomate e presunto. E é isso, esse aqui vai ser o almoço hoje. Amanhã você come virada paulista, aquela costelinha, né? Aquela costelinha de boi, na panela com pressão, você faz com cebola, nem precisa de água, né? Depois você faz aquela devocional de qualidade. Mas quando você não puder, você tem o ideal e você tem o oportuno. Muitas pessoas deixam de fazer devocional por orgulho, sabia? Eu não vou fazer porque eu só gosto de fazer quando é perfeito. Perfeccionismo é um defeito. Você não deve se orgulhar de ser perfeccionista. Se você é perfeccionista, o caráter de Cristo está longe de você ainda, nesse aspecto, tá? Porque você tem sempre o ideal e o oportuno. Vai ter muito momento que você não vai conseguir fazer aquilo lá, né? Aquela devocional sem uma poeirinha, aquela coisa lisa, né? O brilho da taça de cristal. Vai ter momento em que você vai conseguir ler um salmo, mas não deixa de fazer por causa disso. Porque você sabe que se você não comer o lanchinho, você vai desmaiar no meio do trabalho, entendeu? Se você não comer pelo menos os 2 pão de queijo que ficou na air fryer lá, você vai passar mal. Então, eu vou pedir para algum irmão cronometrar no celular. Quem tem cronômetro aí no celular? Quem tem aí? Letícia? Essa bela irmã muito formosa, vai cronometrar para a gente, tá bom? Eu vou ler um salmo aqui, Salmo 27. E aí a gente vai encerrar assim, tá bom? Salmo 27. Vai ter muitos momentos em que você vai conseguir ler um salmo. Valendo? O Senhor é a minha luz e a minha salvação. De quem terei medo? O Senhor é a fortaleza da minha vida. A quem temerei? Quando malfeitores me sobrevêm para me destruir, meus opressores e inimigos, eles é que tropeçam e caem. Ainda que um exército se acampe contra mim, não se atemorizará o meu coração. E se estourar contra a minha guerra, ainda assim terei confiança. Uma coisa peço ao Senhor e a buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a beleza do Senhor e meditar no seu santo templo. Pois no dia da adversidade, ele me ocultará no seu pavilhão, no recôndito do seu tabernáculo me acolherá, elevar-me-á sobre uma rocha. Agora será exaltada a minha cabeça, acima dos inimigos que me cercam. No seu tabernáculo oferecerei sacrifício de júbilo. Cantarei e salmodiarei ao Senhor. Ouve, Senhor, a minha voz, eu clamo. Compadece-te de mim e responde-me. Ao meu coração me ocorre, buscai a minha presença. Buscarei, pois, Senhor,
Buscarei, pois, Senhor, a tua presença. Não me esconda, Senhor, a tua face. Não rejeites com ira o teu servo. Tu és o meu auxílio, não me recuses, nem me desampares, ó Deus da minha salvação. Porque se meu pai e minha mãe me desampararem, o Senhor me acolherá. Ensina-me, Senhor, o teu caminho e guia-me pela vereda plana, por causa dos que me espreitam. Não me deixes à vontade dos meus adversários, pois contra mim se levantam falsas testemunhas e os que só respiram crueldade. Eu creio que verei a bondade do Senhor na terra dos viventes. Espera pelo Senhor, tem bom ânimo e fortifique-se o teu coração. Espera, pois, pelo Senhor. 2 minutos e 35 segundos. Será que você tem 2 minutos e 35 segundos para consagrar ao Senhor? Para uma leitura pausada, com sentimento de um salmo? Meus irmãos, quantas vezes a gente se relaciona com Deus dessa maneira? O Senhor é a minha luz, a minha salvação, de quem terei medo. O Senhor é a fortaleza da minha vida, a quem temerei. Quando malfeitores me sobrevêm para me destruir, meus opressores, inimigos, eis que tropeça e cai. Aí vai orar. Senhor Deus, muito obrigado por esse dia. Senhor, muito obrigado, porque o Senhor me deu um dia muito abençoado, que o Senhor cuide de nós, tal, em nome de Jesus, amém. Às vezes a gente fala da reza dos católicos, mas a gente está do mesmo jeito. A gente está falando, gente, do Deus que livrou a tua alma do inferno, o inferno que você merecia. O Deus que tem colocado no seu coração o caráter de Cristo. Você precisa de sentimento para se achegar a esse Cristo. Você precisa se dobrar diante dele. Canta ao Senhor. Separa um dia para louvar o Senhor. Canta para ele. Lê com calma. Isso aqui é Deus. Deus está falando isso aqui para você. Lê com calma. Lê pausado. Não entendeu? Anota. Vai no dicionário. Pergunta para alguém. Medita. Fala, como, Senhor? Como eu vou aplicar isso aqui na minha vida? Ora por você mesmo. Ora pelos seus parentes. Ora pela sua escola. Ora pelo seu trabalho. Louva ao Senhor e adora. Quando você for orar, você chega ao Senhor e fala, Senhor, antes de mais nada eu quero dizer que o Senhor é maravilhoso, o Senhor é excelente, o Senhor é um Deus tremendo. Fala, Senhor, eu estou sofrendo, eu não estou entendendo o que o Senhor está fazendo na minha vida. Senhor, eu pequei de novo, eu deixei o mal tomar conta do meu coração. Seja um crente de verdade, meus irmãos, rasga o teu coração na presença do Senhor e você vai ver o Senhor abrindo os céus em cima de você. Não simplesmente para bênçãos materiais, mas para revelar para você coisas grandes e ocultas que você não conhece. E quando você orar, feche a porta do teu quarto. Não perca o seu galardão. Quando Deus fizer coisas maravilhosas na sua intimidade com Ele, guarda para você. Deixa só entre você e Deus. Tem uma parte da sua vida que é pública. Você tem que incentivar, encorajar, fortalecer. Em alguns momentos, talvez você falar de como que é a tua vida com o Senhor para animar. Mas tem uma parte da sua vida que tem que ser só você e Deus. Só eles dois, só vocês dois. E Deus vai te abençoar em secreto. Amém?